Olá, como vão todos vocês que estão me ouvindo? É um prazer estar aqui novamente para compartilharmos dessa palavra. E antes de iniciarmos, vamos ter um tempo de oração. Senhor, entregamos esse tempo nas Tuas mãos, entregamos todas as vidas que estão ouvindo e rogamos ao Teu Espírito que nos dê revelação da Tua vontade, revelação da Tua palavra, para que haja libertação. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Tá, então, como eu disse, no final do estudo passado, hoje nós vamos falar sobre as mentiras que as mulheres acreditam sobre si mesmas. E, pasmem, não deu nem para passar para o computador, porque o assunto é muito profundo, muito interessante. Então, parte desse estudo nós vamos seguir aqui lendo no livro, certo? Então, recapitulando, no estudo anterior nós vimos que aquilo em que acreditamos sobre Deus é algo crucial, porque afeta aquilo em que acreditamos sobre todo o resto. Uma visão distorcida ou deturpada de Deus distorcerá a forma como vemos a tudo e a todos ao nosso redor. Frequentemente não conseguimos perceber que o que está causando irritação e confusão em nossa alma não são as pessoas ou as circunstâncias que achamos que estão nos irritando. Ao contrário, o problema é que estamos vendo as coisas com uma lente danificada. Então, vou contar uma história que uma jovem, ela usava lente de contato e ela começou a sentir assim, um certo desconforto no olho, em um dos olhos, e passou a usar vários remédios, colírio, e nada de melhorar e tal, entendeu? Então, ela tirou a lente de contato e marcou uma consulta e foi à consulta. E chegou lá, o que estava danificado não eram os olhos dela, segundo ela, conforme ela estava acreditando que estava com algum problema na visão. Mas a lente de contato estava com uma pequena deformidade e aquilo estava deformando a visão dela. Então, muitas vezes nós olhamos as coisas com uma lente errada, uma lente danificada. E isso acontece com uma frequência muito grande. Às vezes nós ouvimos com o ouvido errado. Então são tudo coisas que que Satanás usa para colocar na nossa mente coisas que não são a realidade. Às vezes eu olho uma situação e dentro já crio uma imagem de que aquilo é aquilo que eu penso, mas na realidade não é. Às vezes uma pessoa me fala uma palavra, eu já tomo aquela palavra como alguma coisa que traz um prejuízo, que vem distorcida para a minha mente e eu guardo aquilo e isso traz muitos problemas e não é isso que a pessoa disse. Então nós vamos aqui entrar numa parte onde vai falar muito sobre essa questão de que a forma como nós vemos atrapalha muito, interfere muito nos nossos relacionamentos, traz muitas coisas que só o inimigo poderia trazer e planta em nosso coração, e essa erva daninha vai crescendo e trazendo muitas coisas ruins, tá? Então, assim como uma lente de contato danificada faz com que a visão fique distorcida, a visão que temos de Deus afeta particularmente a visão que temos de nós mesmas. Tá? Se não o vemos como Ele realmente é, se acreditamos em coisas sobre Ele que não são verdadeiras, teremos com certeza uma visão distorcida de nós mesmas. Se temos uma visão empobrecida de Deus, vamos nos empobrecer. Se construirmos em nossas mentes um Deus que é fraco e impotente,
o que não está e que não está no controle de cada detalhe do universo, vamos nos enxergar como impotentes e seremos oprimidas pelas tempestades e circunstâncias que nos rodeiam. Se nosso Deus é inútil, vamos nos enxergar como inúteis. Se acreditarmos em mentiras sobre Deus, acreditaremos também em mentiras sobre nós mesmas. Mentiras como: eu não tenho valor. Desculpa. Então, uma das mentiras, né, que nós podemos acreditar, que vamos com certeza acreditar, é que nós não temos valor. Então, segundo a autora desse livro, em uma pesquisa feita entre as mulheres, mais de 42% delas indicaram que essa é uma mentira em que acreditaram. Essa é uma mentira poderosa, como veremos em alguns testemunhos dessas mulheres. Tá? Então agora nós vamos passar aqui a leitura do livro. Tá? Então, a mentira número 7, essa que eu já citei acima, é que eu não tenho valor. O primeiro testemunho aqui, ela diz o seguinte: meu sentimento de inferioridade tem sido uma luta contínua. Muitas vezes ele me levou a desistir de relacionamentos, embora eu seja uma pessoa extrovertida e que goste de gente. Então, às vezes você olha para uma pessoa e você fala, ali está tudo bem, né? Mas ela tem guardada lá dentro dela uma dessas mentiras, né? Trazendo tanto prejuízo e tanta amargura para o coração dessa mulher. Um outro testemunho diz assim, ó: por causa do sofrimento em meu casamento, sentia que eu era inútil e que ninguém, nem mesmo Deus, poderia me amar. Eu simplesmente não estava à altura. E como sempre, sentia que tinha de ser perfeita para ser amada. Obviamente, Deus também não me amava. Se você pegar 100 mulheres, 90% sofre esse trauma. Carrega esse trauma dentro de si. Porque quando você está em um casamento, né, quando você passa por uma situação de traição, de infidelidade, o primeiro sentimento é que você é inferior e a sua autoestima cai lá embaixo. Né? Isso é um fato real. Tá? O outro testemunho, em muitos casos, acreditava que nunca seria ninguém neste mundo, porque era isso que ouvia quando estava crescendo. As pessoas me viam como uma retardada, que não sabia de nada, que não sabia de nada. Acreditava nisso naquela época. Costumava me fechar e não queria fazer nada com ninguém. Acreditei por toda a minha vida que nunca teria quaisquer bons amigos ou familiares e queria apodrecer com o sofrimento e a dor pelos quais passei na maior parte da minha vida. A gente lendo assim, é impossível alguém ter um sofrimento tão grande assim. Milhares e milhares de pessoas têm esse sofrimento, tá? Que foram causados por palavras, por atitudes, de alguma forma, né? Esse sentimento de que não tem valor nenhum pesa sobre muitas mulheres, especialmente as mulheres, porque os homens eles já têm uma facilidade em passar por cima disso, né? Mas a mulher não. Né? O problema é que nossa visão de nós mesmos e nosso senso de valor são muitas vezes determinados pelos comentários e opiniões dos outros. Há ocasiões em que a opinião dos outros é correta e de grande ajuda, mas nem sempre. Se por algum motivo a pessoa a quem estamos ouvindo está enxergando com uma lente defeituosa, a visão dela estará distorcida. Algumas de nós passamos a vida inteira em uma prisão emocional porque
aceitamos o que um espelho falso ou com defeito nos disse sobre nós mesmas. Mesmo quando a opinião em si é verdadeira, o enganador pode usar essas informações para nos colocar em cativeiro. Por exemplo, uma coleguinha pode dizer a uma menina de 6 anos de idade: você é gorda. Essa menina um dia estará em cativeiro, se crescer tirando conclusões falsas com base nesses comentários. Eu sou gorda, portanto, sempre serei gorda. Sempre serei gorda. Ninguém nunca vai gostar de mim ou querer que eu seja sua amiga. Não tenho nenhum valor. Tenho de ser a melhor para que os outros gostem de mim ou me aceitem. Isso é uma grande realidade, né? Isso não precisa, a gente não precisa nem entrar aqui em comentário, porque o livro é muito claro, né? Então, achei assim que seria importante que a gente visse ele num todo, porque o que cortasse daqui atrapalharia, né? E tiraria, assim, oportunidade da gente saber que o que nós passamos, as frustrações e traumas que nós temos, muitas pessoas têm. Vamos ler mais um relato agora, tá? Ela diz assim: eu me lembro de ouvir quando tinha por volta de 6 anos de idade que não tinha o direito de viver e que nunca deveria ter nascido. Não me lembro de quem disse isso, mas me lembro de que minha mãe estava lá e não tomou nenhuma atitude. Fiquei muito arredia e tinha muita dificuldade de falar com as pessoas. Então, nós vemos aqui, né, que os traumas nossos, eles vêm de muitas áreas. Não é só com relação a casamento, mas são coisas trazidas, né, lá da nossa infância, de tempos, né, da nossa vida atrás, e isso vem acompanhando a gente. Por isso que esse livro ele é importante, porque aqui ele nos mostra que na palavra de Deus nós vamos encontrar essa libertação, tá? Então, ela continua o relato dizendo: quando estava para começar a 7ª série, foi decidido que eu precisava de educação especial. Fui aceita para frequentar as aulas, mas não havia vaga, assim, fui matriculada no curso normal. Nunca acreditei que pertencia àquele lugar. Até este fim de semana, acreditava que era retardada, anormal e que deveria estar trancafiada em algum lugar. Não tinha amigos na escola e as pessoas faziam de tudo para me machucar. Como resultado, afastei-me ainda mais, fiquei muito deprimida e queria dormir e nunca mais acordar. Essa história ilustra vivamente a progressão que vimos levar à escravidão. Primeiro, quando criança, contaram a essa mulher uma mentira terrível e destrutiva. Ela ouviu a mentira. Então, ao invés de combater a mentira com a verdade, ela permaneceu na mentira até acreditar que era realmente verdade. Por fim, agiu de acordo com a mentira, até se achar escrava da mentira. Ficou muito deprimida e queria dormir e nunca mais acordar. Ou seja, um pensamento suicida, um pensamento de morte. Às vezes a gente olha uma pessoa assim, daí a pouco você recebe a notícia que ela cometeu suicídio. Nossa, mas aquela pessoa parecia tão assim, a gente não sabe o que aquela pessoa traz dentro de si, tá? Então, esses não são testemunhos isolados, né? Creio que muitas mulheres estão desesperadamente buscando afirmação nos dias de hoje. Elas estão focadas em ganhar a aprovação dos outros. É como se estivessem tentando equilibrar a balança das opiniões negativas que receberam. Mas, na maioria dos casos, nenhum número de toques positivos pode superar as expressões negativas e ofensivas que as levaram a acreditar que não têm valor. Nenhuma quantidade de afirmação é suficiente. Podem ganhar uma centena de elogios sobre sua aparência ou sobre o que fizeram, mas bastará um membro da família fazer uma crítica e ficarão arrasadas. Por quê?
porque estão deixando os outros determinarem o seu valor. Há um versículo maravilhoso em 1 Pedro que nos mostra como o sentido de valor de Jesus não foi determinado pelo que os outros pensavam dele, bem ou mal, mas pela verdade expressa por seu Pai Celestial, ele era a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Nós vamos ver esse texto nós vamos ler esse texto em 1 Pedro 2,4. Se você tem sua Bíblia em casa, você pode me acompanhar, né? Gosto que a pessoa se certifique, né, de que está lendo na palavra ou que realmente está na palavra. 1 Pedro 2:4. Diz assim, chegando-vos para ele, como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Tá? Então nós precisamos nos achegarmos a Cristo com todos esses nossos traumas e com todas essas mentiras que Satanás conta de que nós não temos valor diante desta pedra viva que vive para restaurar as nossas vidas, para salvar as nossas vidas das mãos do inimigo. Então, continuando aqui, Jesus foi rejeitado pelos homens, por aqueles que havia criado para si mesmo, por aqueles que amou e por quem deu sua vida. Mas não foi isso que determinou o seu valor. Ele foi escolhido por Deus e foi isso que o fez precioso. Foi isso que determinou o seu valor. É concebível que alguém que não reconheça nem aprecie artes viesse a jogar uma obra-prima no lixo. Isso tornaria o quadro menos valioso? Nem um pouco. O verdadeiro valor da obra seria visto quando um colecionador de arte encontrasse a pintura e dissesse: esta é uma peça de valor inestimável e estou disposto a pagar qualquer quantia para adquiri-la. Quando Deus enviou seu único filho a esta terra para levar os meus e os seus pecados para a cruz, colocou um preço em nós. Declarou que o valor da nossa alma é maior que o valor do mundo inteiro. Você vai aceitar a opinião de quem? Acreditar em uma mentira a colocará em cativeiro. Acreditar na verdade a libertará. Então o Senhor olhou para nós. Deus olhou para nós e viu, colocou em nós um preço, preço do sangue do seu filho. E ele enviou esse filho para nos libertar, para trazer libertação a nós, libertação do pecado e de todos os cativeiros emocionais que nós temos. Tá?